Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, tudo bem? Gostou do meu novo look? Que nota Glorinha Calil daria para mim se eu fosse assim apresentar diante de uma assembleia, de uma igreja, de uma conferência, de uma universidade? Será que os especialistas em moda aprovariam o meu jeito de vestir? Você deve estar se perguntando aí, será que ele vai a algum baile brega? Que coisa ridícula, que roupa é essa? Nada combinando com nada. Bom, diga-se de passagem, deixe-me dizer para você que o que hoje é considerado brega e ridículo, amanhã pode ser aplaudido. Sabe que esse negócio de moda começou com Luís XIV, lá no século XVII, se eu não me engano. Luís XIV era chamado o Rei Sol, vaidoso acima de tudo, vaidoso acima de tudo. E ele tinha um jeito muito excêntrico de se vestir. E por causa desse jeito excêntrico, como ele era o rei da França, os nobres queriam se vestir como rei, então começaram a imitar. Depois dos nobres veio a burguesia também imitando, porque era chique. E depois da burguesia, os mais pobres tentavam fazer o máximo que podiam, uma caricatura da roupa do rei, já que não tinham dinheiro para comprar seda, os tecidos que o rei usava. E assim, a França se instituiu, a partir de Luís XIV, como sendo aquela que impulsionou esse negócio chamado moda, que vem do latim modus, medida, forma de ser. No passado, não existia algo que eu possa chamar de moda. Os egípcios ficaram por mais de 3.000 anos se vestindo do mesmo jeito. Na época greco-romana, as pessoas comuns usavam o mesmo estilo de roupa, a mesma cor de roupa, não havia variações exageradas. Mas a França inaugurou essa coisa que chamamos de moda, e a moda às vezes acaba sendo não mais do que uma tendência, quase uma obrigação. E você, se não vestir daquele jeito, pode ser recusado, pode ser rejeitado, a roupa pode ser até um ruído para as pessoas ouvirem o que você está dizendo. Mas saiba que a moda também tem, às vezes, mudanças meio estranhas. Por exemplo, quando eu me formei na faculdade de teologia, por exemplo, eu me lembro que a moda era usar gravata fininha de crochê e um tipo de terno à la Silvio Santos, que vinha 4 botões, e terno de linho, bem amarrotado. Hoje ninguém usa mais aquele tipo. Hoje já é uma calça mais de boca fina, acinturada, o terno mais curtinho, as gravatas fininhas voltaram. E quem pode me garantir que daqui a 10, 15 anos, o que eu estou vestindo hoje de maneira brega não será a moda? Eu jamais poderia imaginar no meu tempo usar um paletó e uma camiseta por baixo e um sapatênis. Não existia isso. Mas essa roupa que eu coloquei fora do comum é para fazer jus ao título desse vídeo. Jesus Cristo está fora de moda. Sabe, todos nós que já estudamos filosofia temos uma mente inquieta. Mesmo alguns que não fizeram filosofia também têm uma mente inquieta. Estamos sempre reavaliando conceitos, tendo novos pensamentos, filosofando de uma maneira geral. E esses dias eu estava imaginando como Jesus está fora de moda. Eu sei que isso parece até um contrassenso com o meu modo de pregar o evangelho, porque eu procuro sempre, sem perder a essência da mensagem, tornar o evangelho mais palatável àqueles que estão fora daquele ambiente, evitando coisas que possam causar ruído, por exemplo. E quem trabalha com missiologia sabe muito bem o que eu estou dizendo. Por exemplo, se você está trabalhando com executivos e marca uma reunião com eles, diferente das igrejas tradicionais, que a pessoa coloca um paletó e uma gravata para pregar, a última coisa que você pode usar é um paletó e uma gravata, porque os executivos estão usando aquilo a semana inteira. Quando é um final de semana, eles querem ir para um lugar onde eles não precisam ser lembrados do local de trabalho deles. Você entende? Nesse caso, o paletó e a gravata, que o irmão usa numa igreja mais simples, seria um ruído para trabalhar com o executivo. Então, é bom evitar esses tipos de ruídos. Por outro lado, Jesus, por mais que eu tente adaptá-lo à modernidade, ele está completamente fora de moda. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Não que isto vá mudar o meu modo de aculturar o evangelho, mas apenas ratificar ou me lembrar que não adianta tentar aculturar Jesus em todos os sentidos, porque ele sempre estará fora de moda. E por quê? Bem, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e sendo assim, é evidente que as tendências mundiais nem sempre serão compatíveis com aquilo que Jesus ensina. O curioso é que, falando isso assim, parece que eu estou tendo uma visão muito dramática, muito pessimista, muito escatológica da realidade.
Se olhar aí, a televisão está falando coisas boas. Você liga um programa, por exemplo, da Fátima Bernardes, lá está falando de aceitação, de respeito pelo diferente. Você está vendo grupos de universidades querendo lutar pelas minorias, pela natureza, as campanhas ecológicas. Como é que eu posso ser tão pessimista diante de um mundo que está possuindo discursos tão bonitos? O problema, sabe o que é? É que uma vez eu me lembro de uma situação em que uma pessoa fez uma receita e deu errado. Foi um desses programas reality show, tipo MasterChef. E ele falou, mas o que deu errado? Eu segui a receita tudo direitinho. Aí o especialista falou, você seguiu a receita, mas errou no tempero. Você colocou o tempero ao seu gosto e salgou demais a comida. Por isso que está intragável. O que eu estou notando no mundo hoje é que eles estão até querendo seguir a receita que Jesus colocou no Evangelho, mas estão errando no tempero e criando um desequilíbrio no mundo. Eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo hoje e você vai entender. Em primeiro lugar, me chama a atenção que eu ainda falo para uma nação que se diz majoritariamente cristã. Os últimos dados do IBGE, há 10 anos, porque em 2020, pelo que eu saiba, não haverá a pesquisa oficial do IBGE, há 10 anos, o IBGE identificou que cerca de 86 alguma coisa por cento dos brasileiros ainda se dizem cristãos, sejam de orientação espírita, católica, evangélica, pentecostal, protestante tradicional. 86, alguma coisa por cento dos brasileiros ainda se dizem cristãos. Ou seja, se o Brasil tivesse uma eleição baseada na religião, Jesus ganharia em primeiro turno para longe de qualquer questionamento, que 86% dizem seguir Jesus Cristo. Pois bem, mas quando eu vou pegar a figura desse Cristo, ou aquelas coisas que esse Cristo falou, eu posso correr o risco de me tornar persona non grata em muitos círculos acadêmicos, sociais ou midiáticos. Na verdade, é bom você entender a história não apenas no momento, mas nos processos, nos fatos que caminharam até ali. Agora, no mês de novembro, haverá a comemoração dos 264 anos de uma catástrofe. Eu sei que parece estranho falar comemoração, mas as pessoas comemoram tudo. Haverá 264 anos que ocorreu o terremoto de Lisboa, que foi uma catástrofe que varreu não só Lisboa, mas deixou marcas em toda a Europa, e aconteceu no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, de 1755. Esse terremoto, eu sei que houve outras tragédias na humanidade, mas esse terremoto é marcado pelos historiadores como sendo um marco, porque ele desencadeou uma série de sequências posteriores, não somente na natureza, no mundo físico, mas também e principalmente na política, na religião e na filosofia. Foi o dia de Todos os Santos, ironia das ironias, num dos países mais católicos, mais religiosos da Europa, que era Portugal. Naquele dia estavam todos preparando ali para a festa de Todos os Santos, quando de repente tem um abalo sísmico, que na verdade começou no Atlântico e atingiu ali. O terremoto matou, as estatísticas variam muito de autor para autor, entre 10 mil até 70 mil pessoas são o número que eles dão. 86% de toda a cidade de Lisboa foi destruída. Mais de 80% dos conventos também vieram abaixo. 90% das igrejas vieram abaixo. Foram milhares de mortos. Os cadáveres estavam de tal monta que eles começavam agora a incinerar os corpos e jogar alguns no mar com medo de contaminar o resto do ambiente. E a ironia é que todos pensavam que jamais isso aconteceria num país que tinha tanta reza, tanta oração, tanta busca por fazer a chamada vontade de Deus. Portugal, diga-se de passagem, era o país mais conservador que ainda resistia às tendências do renascentismo do século XV, depois século XVI. E o renascentismo, embora ainda permanecesse religioso, foi uma forma de trazer um questionamento àquela ideia teocêntrica de Deus, onde Deus está no centro. No lugar de Deus, resolveram colocar o homem, o ser humano, criando assim o humanismo. Portugal resistiu e foi justamente o país castigado, como dizia Voltaire, pelo flagelo de Deus, pela mão esquerda de Deus. Por quê? E a ironia maior foi que essas igrejas, como eu falei com vocês, 90% foram destruídas, conventos destruídos, mas um centro de meretrício
chamado Alfama, que ficava no centro de Lisboa, não aconteceu nada. Ou seja, quem estava na igreja rezando, morreu no terremoto. E quem estava no prostíbulo fazendo sexo com uma garota de programa, foi poupado. Onde está a justiça divina? Aí na filosofia começou uma grande disputa de prós e contra a aceitação de Deus. De um lado você tinha Kant e Voltaire, embora Voltaire não fosse a princípio um ateu, mas um deísta, dizendo que, olha, na verdade, Deus pode até existir, mas ele abandonou o mundo, esqueça o mundo. Por outro lado, você tinha Leibniz e Rousseau, dizendo, não, esse é o melhor dos mundos, se aconteceu algo é por consequência do pecado humano. Leibniz dizia que esse é o perigo de ter muita gente morando num grande centro, e começaram dois grupos filosóficos discutindo, deísmo, ateísmo por um lado, teodiceia por outro, e a coisa foi se avolumando de tal maneira que a consequência disso, a médio e longo prazo na Europa, foram a Revolução Francesa, a ideia do evolucionismo de Charles Darwin, o marxismo. Sim, pode parecer exagerado e anacrônico o que eu estou dizendo, mas há especialistas sérios que dizem que todas as correntes que começaram a negar a eficácia de Deus na história, o mesmo juízo de Deus, ou a bondade de Deus, são oriundas dessa tragédia do terremoto de Lisboa, porque se Deus é amor e cuida dos seus, por que ele permitiu uma tragédia como aquela? Aí o humanismo, que já começava os seus ventos desde a época do renascentismo no século XV, ganhou ares de mais força e aí descambou realmente numa forma de história que colocava não mais Deus no centro, não era mais teocêntrico, porém o ser humano, o humanismo antropocêntrico. A ideia é o seguinte, a história está nas mãos da humanidade. Temos que descobrir o nosso papel na história e saber que estamos por conta própria, temos que nos virar sozinhos. Mesmo as correntes psicanalíticas que vêm na época de Sigmund Freud bebem nessa fonte. Se você olhar hoje, muitas correntes da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, sempre querem incentivar que a força, o poder está dentro de você. Preste atenção em alguns livros de autoajuda, em que pese o desastre que muitos deles são, eles sempre falam para você buscar as verdades no seu interior, no seu inconsciente, no seu ego. Aí fala do ego, o id, o superego. Buscar dentro de você as respostas que você precisa. Buscar em você a força que você precisa. Agora nos discursos de empoderamento, seja da mulher, do negro, do pobre, do africano, essa ideia de empoderamento é descubra a força que está entre você. E nesse descubra a força que está dentro de você, negue os princípios caducados da religião, da tradição, da família, da igreja, da teologia e também da chamada Bíblia Sagrada. É esse o mundo que vivemos. É lógico que esse humanismo, que era bem antropocêntrico e otimista em relação à humanidade, ele também teve o seu golpe logo depois que Nietzsche anunciou a morte de Deus, ali na virada do século XIX para XX, quando houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, especialmente a Segunda, que realmente foi mundial, a primeira nem tanto, e que trouxe a catástrofe de Nagasaki e Hiroshima com a bomba atômica. Aí vieram as crises ecológicas. Aí o ser humano percebeu que ele realmente não tem o controle da história.